Na China, 259 pessoas morreram. Com o avanço do coronavírus na Itália, o Brasil começa a monitorar voos vindos do país. O paciente zero é um empresário brasileiro de 61 anos que vive em São Paulo. Se o resultado da contraprova também der positivo, este será o primeiro caso confirmado aqui no Distrito Federal. O estado dela continua gravíssimo. E o GDF teve a primeira morte por coronavírus confirmada pela Secretaria de Saúde no fim de semana. Viviane morreu no dia seguinte, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A vacina é a maior esperança que o mundo tem para acabar com a pandemia. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 aqui em Brasília. Tinha um dia que eu saía de casa, e eu saía da minha casa, vinha para o trabalho, voltava ao trabalho para minha casa, eu não passava por nenhum carro, e nenhum carro passava por mim. No auge assim, do isolamento social, né? Parecia um deserto Brasília, era um filme de terror. Quando a notícia surgiu, primeiro com muita apreensão e muita atenção jornalisticamente. As pessoas começaram a ficar desesperadas, a gente percebeu que no metrô as pessoas estavam todas, de manhã estava tudo ok, à tarde estava todo mundo de máscara, ninguém se tocava muito, o pessoal se afastava. Ninguém imaginava que isso iria acontecer. A gente nunca passou por uma pandemia, então foi a primeira experiência que tivemos. Todos aprendemos muito. O coronavírus não passa de uma gripe muito forte, uma gripe que, como qualquer outra, mata. Mata, sobretudo, os muito velhos e doentes. A gente aglomerava, ia para as coletivas, tinha um contato com os outros colegas de trabalho, incluindo na redação e fora também, os outros de outras emissoras. Então a gente vivia um grupo, o jornalista sempre está no meio da notícia, então a notícia, vamos dizer que ela borbulha, né? Então onde há notícia, a gente sempre estava no meio da confusão, no meio do burburinho. Quando eu vi nos noticiários, eu estava em férias com minha família, meu filho, meus pais, meus irmãos. A gente estava fora do Brasil, a gente estava na Europa. E aí eu lembro que meu irmão viu no noticiário e assim, era algo muito, muito, muito distante. Distante do Brasil, da Europa mesmo. Mas inicialmente era muito difícil imaginar o que aconteceria. Eu lembro que no início muitas comparações foram feitas com outros tipos de doenças, como dengue, como H1N1, né? E mesmo no início, quando essas comparações estavam sendo feitas, até para relativizar o problema, eu recordo de conversar ao vivo, inclusive com colegas, para alertar que isso, olha, parecia ser muito pior, né? E precisávamos estar preparados. Quando começou a se propagar pelo mundo, na verdade, a gente já esperava, né? Porque a gente viu que era algo muito sério, era algo que se propagava com muita rapidez. Pra falar a verdade, ser bem sincero, eu não esperava que isso ia chegar por aqui. Eu via muito as matérias a respeito, tudo, mas imaginar que a gente já está passando por tudo isso que a gente está vivendo hoje, jamais tinha passado pela minha cabeça. Foi muito complicado, assim, porque o primeiro caso envolveu uma mística no DF, né? Já tinha um caso em outros estados. Aconteceu esse caso no DF, que foi super noticiado, né? A mulher ficou internada um tempão no Agarran, entre a vida e a morte. E aí teve toda aquela confusão em torno do companheiro dela, né? Que não queria cumprir isolamento. A Justiça deu parecer favorável ao pedido do GDF e, com isso, o marido da mulher já diagnosticada com coronavírus será obrigado a fazer exames para verificar se ele está ou não contaminado. A decisão foi baseada na segurança coletiva. O homem vai ter que ficar em isolamento até que o resultado saia. Caso descumpra a ordem, vai ter que pagar uma multa de R$5 mil. Apenas um esposo desesperado ficou ao lado da esposa até que ela fosse para a UTI. E a partir de então, e sempre cumprindo todos os protocolos orientados pelas autoridades ali nos hospitais. E depois vim para casa, tendo que deixar minha esposa na UTI para cumprir a minha quarentena. A mulher, acompanhada de mais uma pessoa, viajou para o Reino Unido e Suíça e retornou ao Brasil no último dia 25. Desembarcou em São Paulo e veio para Brasília no dia seguinte. Fui diagnosticada aqui no início de março como sendo paciente com
Covid, sendo a mais grave em todo o país a sobreviver, sendo a primeira a ser entubada e batendo recordes negativos os mais diversos. Me senti muito estranha ao descobrir que estava com a Covid. Era uma luta diária. Eu sabia aos poucos, eu passei 105 dias hospitalizada, dos quais só 10 em apartamento, 80 dias em coma. Saí ainda tetraplégica, eu só movia os olhos. Um mês depois, fui diagnosticada com câncer. Encarei da mesma forma, com determinação e coragem. Eu me lembro bem porque, a partir desse momento, do primeiro caso, meio que deu start para a gente nessa cobertura da Covid-19 aqui no DF. Eu fiquei muitos dias sem ver os meus pais, sem abraçar os meus pais. Optei por deixar o meu filho longe de mim, com receio também dele pegar a doença, ele estava tendo aula online. Então o lado pessoal ficou muito afetado também por conta da minha profissão. E óbvio que foi uma opção minha, né? É uma opção nossa também que a gente faz. Por amor também à profissão, por saber que em tempos de fake news, o nosso papel de levar informação verdadeira é fundamental. Eu, por conta da minha idade, né, acima de 60 anos e em tratamento de câncer, fiquei 1 ano e meio em regime de teletrabalho, mas, obviamente, a gente sabia que era uma coisa grave, uma coisa muito séria, mas era difícil de mencionar aquilo naquele primeiro momento. Aqui na redação, a gente inicialmente estabeleceu um sistema de home office, então parte da equipe foi trabalhar em casa. Nem todos os postos há como colocar em home office, então a gente acabou adaptando, a gente acabou reduzindo o número de pessoas na redação, e aí a gente estabeleceu uma série de protocolos que foi evoluindo com a evolução da doença. Nós tivemos que fazer a separação das estações de trabalho, colocar termômetro na entrada, só entrava, né, quem fazia a medição de temperatura, espalhar álcool em gel na redação, esse tipo de coisa. E o mais complicado, que é o seguinte, era muito difícil saber, ou quase impossível saber, quem tinha um probleminha de rinite, uma gripe comum, ou se aquilo era ou não o sintoma do vírus. Se há algo bom que se pode tirar dessa pandemia, é a redescoberta da internet. Porque eu costumo dizer que a gente redescobriu a internet. Porque a internet está aí tem mais de 2 décadas no Brasil, com todo mundo tendo acesso. Há mais tempo ela era de escada, mas essa internet com acesso amplo tem cerca de 20 anos. E a gente redescobriu ela a partir da pandemia, porque o jornalismo aprendeu a tornar a internet uma ferramenta de trabalho. Toda aquela aglomeração que a gente tinha de coletiva, de cumprimentar os outros, saber se pega na mão, saber se abraça, tudo isso ficou para trás. Então, teve essas mudanças. A gente teve que se adaptar, por exemplo, entrevista, a gente teve que trabalhar com 2 microfones, eu com o entrevistado com o outro, mais afastado. Eu acho que é uma mudança muito significativa, porque as mudanças que viriam para o jornalismo devagar, ano a ano, que já eram esperadas, elas vieram de uma vez só. Não precisa muito a gente estar indo na casa do entrevistado para estar fazendo tudo, pegando imagens sonoras, tudo. Hoje basta você conversar com o entrevistado, pegar um vídeo, pedir para ele gravar um vídeo, lógico que você explicando tudo direitinho, que ele já manda um vídeo para você. Eu imagino e acredito que depois da pandemia, esse processo ele vai continuar, porque já é algo natural para as pessoas, para os telespectadores, que antigamente podiam até estranhar um pouco uma participação remota. Eu acredito que todo jornalista ele tem esse papel, né? De trabalhar com informações verídicas, divulgar informações que as pessoas que tragam credibilidade, né? Porque nessa era de fake news que a gente vive hoje, qualquer coisinha o pessoal está acreditando, está divulgando em vários grupos de WhatsApp, Instagram. Enquanto o mundo todo se trancava em casa, com justo motivo, os jornalistas continuavam nas ruas, os jornalistas continuavam nas redações. O jornalismo ele é informativo em todo
a sua essência, né? Mas ele ganhou uma proporção maior, porque foi uma época de desinformação, uma época de medo. Então eu fico me perguntando como é que seria essa pandemia sem jornalismo. Infelizmente não tivemos nenhum caso aqui na redação de falecimento. A gente teve um caso que a gente acompanhou muito de perto, de um colega que foi para a UTI, mas felizmente ele está recuperado. A capital do país contabilizou 986 casos de coronavírus e 14 mortes neste mesmo período, né? São então 6.481 casos ativos e um total de 4.368 óbitos. A minha esposa, ela chama Renata Soares, ela é jornalista também, ela trabalha no SBT aqui em Brasília. Eu lembro que o SBT já tinha tido lá, acho que nessa época, sei lá, 5, 6 casos, e ela estava até preocupada. E isso foi em julho do ano passado. E ela começou a sentir primeiro os sintomas do que eu. Ela começou a sentir mal, só que diferente do caso dela, ela melhorou em 2 dias, como eu falei, eu não melhorei, mesmo tomando a medicação. Meu caso só foi piorando. Minha filha nasceu em junho, a pandemia começou para valer em março, foi péssimo, porque eu cortei todo o convívio social e profissional durante um bom tempo. E Ceilândia, que é a cidade com mais casos aqui no Distrito Federal, tem 28.456, é bastante expressivo, né? Já sentindo a dificuldade de respirar, muito cansaço. E aí eu falei, me leva para o hospital. E ela levou, a gente foi direto para o hospital. Chegando lá, a médica me atendeu, começou o procedimento, já falou, olha, vou te internar. Nem a minha família eu via assim muito. Tenho até uma história triste sobre isso. Que o meu pai, ele morreu durante a pandemia, então ele não me viu barriguda. Esse foi um dos piores efeitos da pandemia na minha vida pessoal. Eu me lembro assim que o dia que eles me levaram para o UTI eu estava bem mal. Eu estava assim, bem... Desculpa. Toda vez que eu falo disso é difícil. Não queria chorar, mas é difícil. Essa foi a parte pior, né, da pandemia. Não só nas relações de trabalho, mas nas relações pessoais também. A Band, a gente costuma dizer que é uma segunda casa, porque as pessoas são muito amigas e amigáveis. E de abraçar, de pegar na mão, de conversar perto. Parabéns pra você! A gente abre a edição desta terça-feira com um momento histórico que traz esperança, enfim, uma boa notícia em meio ao momento e ao caos provocado pelo coronavírus. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 aqui em Brasília. Foi um momento muito feliz. Eu registrei em foto, não sou de postar nem nada, mas foi um momento que eu queria guardar comigo, assim, porque foi uma sensação de alívio muito grande. Foi incrível mesmo ter tomado a vacina. Eu recordo quando os primeiros colegas começaram a tomar a vacina também, e isso aumentou a nossa sensação de segurança. A vacina. A vacina trouxe isso, esperança. Chegar em casa e saber que você está imunizado, saber que toda a sua família está imunizado, já dá uma, como eu posso dizer, uma sensação muito boa. O amor ao próximo, ele fala mais alto. Então, a solidariedade, a ciência e a esperança de que tudo isso vai passar, e eu tenho certeza que nós podemos sair melhores diante de tudo isso, é algo que enche o meu coração de esperança. Você vai me ver, foram as palavras que eu tive do meu médico
Quando eu perguntei para ele, antes de ser entubada, no hospital público, se eu tinha chance de viver, doutor, eu vou morrer, não é? E ele olhou para mim e disse, não, você vai viver. E eu levei isso no meu coração e guardei o tempo inteiro, que me ajudou muito aquela humanização dos médicos e profissionais da saúde. Graças a Deus que temos a medicina, graças a Deus que temos a ciência. Então, assim, viva a ciência, viva o SUS. E eu espero, tenho uma esperança muito grande que tanto nós, jornalistas, como a população, não a população de Brasília, a população brasileira, a população mundial, que a humanidade tenha aprendido alguma coisa. Mais importante, assim, valorizar as coisas mais simples da vida. Né? O dia que eu saí da UTI, que estavam me levando da UTI para outra ala, que eu parei no meio de um corredor e eu tomei sol. Sol, bateu sol assim. Aí eu falei, cara, sol, eu tô tomando sol. Aquilo era, sim, parecia que aquilo era uma coisa, sei lá, extraordinária. Né? E talvez seja mesmo. Valorizando as coisas que são muito mais importantes na vida de cada um de nós, na vida da humanidade, que é valorizar a amizade, amor, o que a gente pode fazer uns pelos outros. Eu acho que a gente tem muito mais aprendizado como humanidade do que como profissionais. Mas, como profissionais, a gente não deve abandonar nunca esse aprendizado. Ficou para mim essa lição de gratidão e de saber valorizar cada momento simples, mas importante da vida.